Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 12, dos versos 15 ao 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 12, dos versos 15 ao 21. E à medida que você for abrindo a sua Bíblia, encontrando o texto, fique em pé para a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 12, versos 15 ao 21. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta. Assim como Tu falaste ao meu coração, Tu iluminaste a minha mente, pedimos que Teu Espírito Santo venha iluminar a mente da Tua igreja nessa noite. E que Tua igreja não somente possa ouvir, mas colocar em prática e proclamar a palavra que será pregada nessa noite. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Palavra do Senhor, meus irmãos, poder sentar. Uma ilustração. Como sempre, a gente começa com uma ilustração e termina com a ilustração. A verdade. Os deuses da Grécia Antiga, temerosos de que os homens descobrissem seu próprio potencial e ciumentos de que assim pudessem chegar ao nível deles, deuses com letra minúscula, realizaram uma longa reunião para decidirem a maneira mais concreta de ocultar aos homens esse potencial. Várias foram as propostas. Houve quem pensou em esconder o potencial humano nos abismos mais imprescrutáveis dos oceanos, mas foi lembrado que no futuro o homem penetraria o fundo dos mares. Apresentou-se também quem propôs ocultar este potencial nas montanhas mais altas da terra, mas tal proposta não foi aceita, porque o homem, em um dia não muito distante, as escalaria. O outro sugeriu esconder-se tal riqueza humana na lua, mas salientou-se que o homem, no futuro, iria habitá-la. Vamos parar por aqui. Depois nós voltamos no final, aonde os deuses da Grécia queriam esconder o potencial humano. No texto que nós acabamos de ler, entre as várias características do servo do Senhor apresentadas por Jesus, destacamos aqui o verso 20. Ele não esmaga a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. Outro dia eu brinquei com uma irmã aqui na igreja, que tem um primo meu, pastor pentecostal, que ele cantava, né? Não pode apagar o fogo do pavio que fumega. Jesus assopra o pavio, o fogo pega. E ela riu muito, né? Mas é bíblico. Esse texto é bíblico. Então, no verso 20, ele não esmaga a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. Duas expressões extraordinárias da delicadeza de Jesus Cristo, tão diferente em tudo do mundo. O mundo é que nos quebra, e não satisfeito ainda nos esmaga, e quer extinguir a nossa chama, sem permitir que dela reste nenhuma fumacinha, nenhuma lembrancinha de que existiu uma ameaçazinha de que volte à vida. E aí me remete a uma música muito conhecida por alguns de nós aqui, que eu não vou cantar, tá, irmãos? Não espero que eu vou cantar, só vou ler a letra,
que eu não sou bom cantor, que diz assim: havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. A sociedade, o mundo, ele nos trata desta forma. Uma vida torta, uma vida que nos esmaga, que nos entorta. Só que a Bíblia, Jesus, ele endireita o ser humano. Ele trata o ser humano com amor. Não assim o Senhor. Ele nos endireita, ele nos desentorta, nos levanta, desamassa, restaura-nos a posição vertical, a nossa coluna, a nossa posição vertical de espinha ereta, com que nos criou Deus para andar. Ele nos reaviva, reacende a nossa esperança, revigora as nossas forças, reanima a nossa vontade, realegra o nosso coração para que a nossa luz, mesmo pequenina, seja mais reluzente e brilhante no meio de um mundo mau, de um mundo torto, de uma vida torta. Portanto, eu quero convidar você a meditar no seguinte tema dessa noite: a delicadeza de Deus. Deus é delicado, Deus é amoroso, Deus é bom. Deus é bom. Repita comigo: Deus é bom. Deus é bom. E é isso que nós precisamos entender. Deus é um Deus delicado, misericordioso. Ele está aqui, nesse momento, falando para você: eu estou aqui. Eu quero cuidar de você. Deixe ser cuidado. Deixe ser abençoado, pastoreado. A delicadeza de Jesus está exemplificada em tantos lances do Evangelho, em seu interesse individualizado, inclusive pelos mais desprezados da sociedade, com quem não tinha restrições de assentar-se à mesa, sinalizando nessa comunhão tão íntima o amor de Deus a toda criatura. Jesus não tinha problema em sentar com os mais necessitados, os mais pobres. Irmãos, recentemente nós estivemos lá com o seu Paulo, com aqueles homens. Cada história, e ali eu fui preparado para levar uma palavra para aqueles homens, e aí o seu Paulo virou para mim e falou assim: pastor, tudo que é passado, tudo se fez novo na minha vida, daqui para frente é tudo novo. Aí eu falei: opa, está aí a mensagem. Eu estava preocupado naquilo que eu ia falar, tinha preparado 2 textos, porque lá tem uma capelinha para trazer uma palavra, todo mundo que vai lá. Eu falei: Deus usou o seu Paulo para me trazer a palavra. E aí eu li o texto, né? As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. E aqueles homens lá, com várias histórias, com vários momentos difíceis, com várias situações difíceis, coisas trágicas, coisas infelizes, e ali nós, assentando à mesa com aqueles homens, almoçando com eles, e assim a gente sente uma poeira daquilo que Jesus fez por nós. A gente não fez grande coisa não, tá, irmãos? A gente não está aqui dizendo que fazendo propaganda não. Só que assim a gente sente um pouquinho de uma poeirinha daquilo que Jesus fez em assentar com os necessitados, em sua atenção a todos os que os buscavam com as suas questões, pois toda pergunta sincera merece uma resposta, e uma resposta sincera. Em sua ação em favor de cada um que lhe trazia as suas necessidades, mesmo que estrangeiros, não negando nunca nada a ninguém. Em sua oferta de um jugo suave e um fardo leve aos cansados e oprimidos que o quisessem seguir. Jesus dizia: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Venha comigo. Em seu amor ao homem rico, dono de muitas propriedades, que
lhe vier a perguntar a respeito de como herdar a vida eterna, Jesus sempre dava uma resposta franca e honesta. Em seu tratamento como amigo de Judas, que o traía, Jesus nunca virou as costas. Em seu olhar cheio de compaixão a Pedro, que o negava, Jesus nunca recusou seu amor a Pedro, que o negou 3 vezes. Pelo contrário, Jesus conhecia o coração de Pedro. Em sua intercessão na cruz pelos que não sabiam o que faziam, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Em sua promessa ao malfeitor arrependido de naquele mesmo dia de sua morte estar com ele no paraíso, ensinando assim com clareza que a alma crente passa a presença do Senhor imediatamente após sua partida deste plano terreno. A delicadeza de Cristo. Em todos os momentos que nós citamos aqui, Jesus foi um homem delicado, um homem pacífico, um homem humilde, um homem que não fazia questão de publicidade, não fazia questão de se amostrar. Pelo contrário, Jesus, ele batia a porta. Ele bate a sua porta. Se você abrir, ele vai entrar e vai cear contigo. Se você não abrir, ele não vai entrar e não vai cear. Em seu bater a porta e esperar que ele seja aberta, a fim de que você ceie com ele. E tudo isso sem deixar de irar-se, porque Jesus também irou. Jesus também irou. Quando ele entrou na casa dele e viu os vendilhões dentro do templo, e ele expulsou todo mundo, e disse: esta casa será chamada casa de oração. Mesmo na sua delicadeza, mesmo na sua forma delicada de agir, Jesus corrigiu. E muitas das vezes nós precisamos corrigir com amor. Nós precisamos exortar com amor. Não é pelo fato de sermos bons, delicados, amorosos, que nós vamos deixar fazer ninho na nossa cabeça. Tem um ditado que diz: eu posso permitir que o passarinho pouse, mas não faça ninho na minha cabeça, na sua cabeça. O fato de você ser delicado, de você ser educado, de você ser uma pessoa boa, não significa o fato de você ser uma pessoa boba. Você não tem que aceitar tudo o que colocam para você, você precisa argumentar, você precisa questionar. Nós somos crentes, cristãos, servos de Deus, mas acima de tudo, como diz um filósofo chamado Descartes, penso, logo existo. Portanto, Jesus irou-se, mas Jesus se irou com coisas coerentes. Às vezes nós nos iramos com coisas pequenas, com coisas bobas, com coisas supérfluas. O que Jesus disse para irai-vos e não? Você pode se irar, mas não precisa pecar. Você pode se posicionar, mas não precisa pecar. É importante nós termos esse entendimento que o fato de sermos delicados e buscarmos a delicadeza de Cristo não significa que nós também não tenhamos que nos posicionar em alguns momentos de nossa vida. A delicadeza precisa saber a hora de se colocar de lado um pouco e se servir, excepcionalmente daquela única linguagem que certos interlocutores entendem, mas não lançando mão jamais da força ou da violência contra as pessoas. O Evangelho é algo puro, genuíno, algo bom, mas não violento.
A gente vê pessoas pregando o evangelho violento, o evangelho maldito, um evangelho terrível. Eu recebi uma vez um vídeo de um pastor presbiteriano, dele dizendo que tem muitas pessoas vindo de outras denominações para a igreja presbiteriana, a igreja reformada, e essas pessoas, quando conhecem a doutrina reformada, não estou usando todas, tá, irmãos? Não são todas. Mas algumas pessoas que vêm para a doutrina da igreja reformada, e elas aprendem a doutrina reformada, elas já se acham donas da verdade. E elas dizem quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E esse pastor falou assim, você precisa de jaula. Você precisa de jaula, você precisa sentar e aprender. Você precisa sentar e ser ensinado. Porque nós não temos poder de dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E essas pessoas, elas entram para a igreja com a convicção tão grande que elas não se relacionam com as pessoas. Elas ficam no meio da sua verdade e sequer se relacionam com o seu próximo. Sequer querem se relacionar. E se acham dona da verdade, se acham dona do evangelho. Precisam de jaula. Porque o evangelho é bom. O evangelho, ele traz paz. Ele traz comunhão. Ele traz amor. O evangelho, ele é a única coisa que faz unir povos e nações. O evangelho é a única coisa que faz com que tenhamos paz. O evangelho é Jesus Cristo. Nós não podemos agredir nem sequer que seja verbalmente. Existem pessoas que agridem o outro só porque um crente reformado pensa de uma forma e um crente arminiano pensa de outra. Irmãos, nós somos irmãos em Cristo. Recentemente, nas minhas férias, eu fui com a Selma numa igreja do filho dela. Fomos tão bem recebidos. Fomos tão bem acolhidos. O evangelho é o mesmo. O evangelho é Jesus que é pregado. É Jesus que é adorado. O evangelho é o mesmo. Não cabe discussão. Nós vamos morar no céu. Olha aí que eu falei, hein? Vamos tomar cuidado. No céu não vai ter denominação. No céu não vai ter igreja presbiteriana, igreja batista, Assembleia de Deus. A mesa daqui é a mesa do Senhor Jesus. É a mesa de Cristo. Se vocês têm comunhão com a sua igreja e com Deus, e visita a igreja no dia da ceia, participe. Ninguém te proíbe. Agora é importante a gente entender que o evangelho, ele não pode ser violento. Ele não pode violentar. Ele não pode agredir. Ele não pode fazer com que as pessoas tenham momentos de discussão. Evangelho é amor. Evangelho é algo que nós precisamos amar. Precisamos viver em harmonia. Dando-nos exatamente o de que precisamos. Lidando conosco da maneira certa, da única que funcionaria. Pois como diz o Salmo 103:14, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Jesus ofereceu e continua oferecendo misericórdia ao miserável, perdão e ao perdido. Jesus continua oferecendo misericórdia a mim e a você, porque nós somos miseráveis e perdidos. Nós somos miseráveis e perdidos. Jesus disse: vinde como estás, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde como estás. Não queira se consertar antes de vir. Venha, deixa Cristo te consertar. Deixa Cristo tratar de você.
Na casa do Pai, na casa de Deus, é um momento de acolhimento, de amor, é de você ser cuidado, é de você ser tratado, é de você ser confrontado. Muitas vezes, irmão, nós precisamos confrontar as pessoas com amor, com delicadeza, mas precisamos confrontar. Porque na casa de Deus não pode ter bagunça. Não pode ter. Na casa de Deus, ordem e decência. Se você é membro dessa igreja, você tem um compromisso, como o presbítero Tiago acabou de falar. Você tem um compromisso em manter essa igreja moral, espiritual e financeiramente. O que isso quer dizer? Moral com a sua moral lá fora. Como você é visto lá fora com a sua moral? A sua moral, sua conduta. Você é visto como um homem correto, idôneo? Segundo lugar, sua vida é espiritual. Como você vê, como você dá seu testemunho da sua vida espiritual? E sua vida financeira, manter a casa do Senhor para que a igreja se mantenha, faça as obras necessárias, que ela se mantenha de pé. Então, é um compromisso. É um compromisso que nós temos com Deus. Porque Ele conhece a nossa estrutura, conhece o nosso ser. Chamando-nos mansamente, gentilmente, atraindo a si, a ti e a mim. O Senhor te chama. E aí eu acho muito interessante que Deus faz as coisas de forma tão maravilhosa, de forma tão extraordinária, que de vez em quando eu peço o presbítero Tiago para cantar um cântico. Né? Fala, presbítero Tiago, canta isso, pode cantar e tal. Ele diz que, pastor, vou ver e tal. E aí, sempre, gentilmente, ele, na medida do possível, atende, né, a equipe de louvor. Né? E hoje, a equipe de louvor vai cantar no pós-lúdio algo que você vai entender. Hoje ele te chama para renovar, hoje ele te chama para restaurar, hoje ele te chama para dele derramar. Deus está te chamando gentilmente. Deus está te chamando gentilmente para você servi-lo com amor, com dedicação, com delicadeza, deixando-se ser transformado pelo Espírito Santo, deixando ser transformado pelo Senhor. Deixe ser transformado, venha como estás. E aqui o Senhor vai cuidar de você. Aqui Deus vai cuidar. Aqui Deus vai tratar da sua vida, do seu ser, do seu íntimo. E aí, terminando a história, aqueles deuses com letras minúsculas, gregos, por fim, todos aceitaram uma estranha proposta. Todo aquele poder incomensurável, o potencial humano, deveria ser escondido dentro do próprio homem. Como justificativa para tal resolução, os deuses disseram: o homem é tão distraído e tão voltado para fora de si, que nunca pensará em encontrar seu potencial máximo dentro do seu próprio ser. Só que dentro do nosso próprio ser nós encontramos Jesus Cristo. Nós encontramos o Senhor, que nos faz meditar na sua palavra e nos faz saber que Ele conduz a nossa vida de acordo com o seu querer. Deus conduz. Dentro de nós existe o Espírito Santo que nos guia, que nos orienta e que nos leva ao caminho das águas tranquilas, que nos leva à paz que excede todo entendimento, a paz que o Espírito Santo dá. Que Deus assim nos abençoe, que Deus derrame sua bênção sobre mim, sobre você, e que ao cantarmos esse louvor no pós-lúdio, deixe
a glória de Deus derramar na sua vida. Ele está te chamando hoje, gentilmente, com delicadeza, com amor, sabendo que Deus cuida de nós com todo o carinho, com toda a misericórdia. Que Deus nos abençoe.